meu quarto ano. A nossa aula hoje de ciências vai ser a revisão do primeiro conteúdo que nós estudamos, do volume 2, certo? E o diferencial vai ser o quê? Vai ser atividade no caderno, certo? Então vamos lá. Tem essa atividade aqui, ó, certo? E aqui eu já coloquei a quantidade de linhas que vocês têm que pular, certo? Então a primeira questão tem assim: o nosso planeta ele recebe raios solares de maneira desigual. Por quê? A aula passada, a primeira, aliás, eu expliquei para vocês que o planeta Terra ele não recebe a luz solar de forma homogênea, de forma igual, certo? Por causa do modelo da Terra, certo? Então, o Sol, quando ele bate na Terra, ele bate primeiro nessa parte aqui frontal, certo? Lembram? A parte que não recebe a luz solar é justamente a parte que está à noite. Lembra que eu expliquei aquela situação entre Brasil e Japão? Que no Brasil é dia e no Japão é à noite. É justamente isso. Mas tem outras explicações justamente para isso aqui, certo? Então vamos lá. Nós estudamos também sobre as zonas climáticas. Nós estudamos sobre os biomas do mundo, nós estudamos sobre os biomas brasileiros. Então eu fiz uma junção de todo o conteúdo estudado. Então a segunda questão: quais as zonas climáticas da Terra? Nós vimos lá, teve aquele desenho que mais ou menos assim, o globo, certo? Aí tem uma zona climática aqui, tem um aqui e tem um aqui, né? E tem alguma coisa aqui. O Brasil está mais ou menos por aqui. Aí tem o Polo Norte, Polo Sul. Existe até uma música que o pessoal canta, né? Sobre o Brasil, dizendo que o Brasil é um país tropical. Alguém já parou para pensar por que se diz que o Brasil é um país tropical? Tem aquela música: moro num país tropical, abençoado por Deus. Lembra? Essa música está dentro desse contexto nosso aqui, ó. Aqui, ó, o Brasil está por aqui. Justamente por ele estar localizado por aqui, né, nesse ângulozinho aqui, que ele é chamado de país tropical, certo? Então vamos lá. As zonas climáticas você vai ter que dizer. Todas as zonas climáticas. Se você quiser também fazer um desenho e mostrar, também está dentro do contexto. Vamos mais adiante. Olha aqui, terceiro quesito. De um certo modo eu já induzi aqui a resposta. A maior parte do Brasil, ela fica em que zona climática? Você vai olhar direitinho, no livro de vocês tem uma imagem lá, tem a localização do Brasil e você vai dizer que ele está em tal zona climática. Se você olhar naquele desenho, você já consegue identificar. Acima tem um textozinho explicando, certo? Vamos lá, quarto quesito, que são biomas. Nós estudamos os biomas do mundo e nós estudamos os biomas brasileiros. Vocês viram em aula passada que o Brasil ele foi dividido em 6 biomas, né? O Brasil ele tem uma diversidade de plantas e animais imensas, né? E o planeta em si ele é considerado com a maior biodiversidade do mundo. Ele tem 6 biomas, certo? Então eu preciso que vocês me digam quais são os biomas, certo? Então vamos lá. No quarto quesito você tem que me dizer o que são biomas. Você vai ter que me dar a definição, certo? Tem no livro lá, mas se você ler direitinho, você pode dizer com suas palavras o que são biomas, desde que você não fuja do contexto. Quinto quesito tem assim, ó: o Brasil foi dividido em 6 biomas. Aí agora eu quero que você me diga o nome desses 6 biomas, certo? Detalhadamente. Então vamos lá. Sexto quesito tem assim: comente um pouco sobre cada bioma brasileiro. Você fazer um estudo dos biomas brasileiros é importante. Do mesmo jeito que é importante você conhecer os biomas do mundo, certo? No livro nosso tem uma certa quantia, mas eu já vi também outros livros que mostram 20 biomas, tem livros que mostram 25. O nosso é reduzido, certo? Mas os biomas brasileiros só são 6.
Lembrando que tem um que ele abrange a região norte toda, certo? E ele é importante porque ele tem Amazonas, lá, Floresta Amazônica. Não vou dizer o nome. Tem um que é típico da nossa região, certo? A vegetação, os cactos, as raízes profundas, algumas folhas que têm espinhos, que elas armazenam água, tem tudo isso lá. Tem também, dentro do estudo dos nossos biomas, tem também as ameaças dos biomas, certo? A maioria deles, eu saí observando, gosto também de estudar, eu vi que a maioria deles, né, desses 6, alguns, né, eles sofrem de ameaça, o quê? Desmatamento, queimada, caçada dos animais, né? Tem outros também que devastaram para praticar agricultura, certo? Para a criação de animais. Então, tudo isso, os biomas brasileiros, é altamente importante. Eu não usei aqui, não, só pedi para vocês comentarem, mas aí fica a critério de vocês. Coloquem o nome do bioma e a parte mais importante que vocês acharam ali, que eu pedi em aula passada, para vocês sublinharem, coloquem o que vocês já acharem interessante. E gravem o nome, que nós temos a obrigação de conhecer esses 6 biomas como brasileiros, certo? E principalmente o que abrange a nossa região, que é a região Nordeste, certo? O nosso bioma é a Caatinga, certo? Então vamos lá. Temos o Pantanal, que eu adorei, né? Eu gostei de ler, de estudar sobre os 6. E vocês também vão entrar mais uma vez nessa viagem aqui que é altamente interessante. Não desmerecendo os biomas que tem lá mundiais, certo? Tem a taiga, tem a tundra, são interessantes. Mas se você ler os biomas brasileiros, é de se apaixonar. Tem um mapa lá, no nosso livro também, que esse assunto no livro veio altamente interessante. Tem um mapa que está mostrando justamente onde fica cada bioma, certo? E a gente conhecer bem melhor. É um estudo excelente. Então, essa revisão aqui, certo? Para vocês assimilarem melhor o conteúdo, façam no caderno, bem organizado. E também está valendo notinha. Quanto mais você fizer organizado e você caprichar na caligrafia e suas respostas, certo? Melhor para vocês. Aqui um pouco do que nós estudamos no primeiro conteúdo nosso do segundo volume. Vocês vão gostar de fazer essa atividade, porque vocês fizeram no livro. E agora vai ser mais interessante porque vocês vão copiar, como vocês gostam de fazer em sala, e vocês vão procurar, pesquisar, certo? Ok? Então, tá tudo aí. Façam, caprichem. Em breve nós nos encontraremos. Um beijo no coração de cada um.